Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 20 de março de 2021. Sábado, você já sabe, aquele vídeo mais intimista, naquela live, naquele tete-a-tete, para conversar com você sobre as últimas informações do Vascão e a minha opinião sobre o começo de trabalho do senhor Alexandre Passarudo Passarô. Será que ele está sendo bom? Será que ele está sendo mal? Vamos aguardar aí no segundo bloco, porque no primeiro bloco eu já vou trazer algumas notícias para vocês que envolvem, obviamente, a justiça. Mas desde já eu peço aquele like nesse vídeo, compartilhe para os demais colegas se achar necessário que essas informações alcancem a todos os vascaínos. Se você acabou de chegar no Marca Vasco, eu sou o Sérgio Marca, muito prazer e já peço ajuda. Se inscreva-se aqui no canal, essa marca d'água vermelha aqui já leva para o link da descrição, se não no YouTube, inscreva-se que você vai estar ajudando a este canal a atingir muito mais vascaínos. E para aqueles que já me conhecem, vamos logo lá para as informações jurídicas. O STJD, presidente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o seu presidente Otávio Noronha, marcou para quinta-feira o julgamento do recurso do Clube de Regatas Vasco da Gama em face daquele jogo contra o Internacional, que teve aquele que eu nem considero erro, falha técnica da tecnologia, ausência do VAR no jogo do Vasco Internacional, causando a legitimidade do primeiro gol do Internacional, ao que nos parece estar impedido e assim, obviamente, prejudicou o Vasco, principalmente naquele momento do campeonato onde o psicológico do time estava em frangalhos e aquilo possivelmente levou à derrota também naquele jogo, ocasionando o nosso rebaixamento. Beleza? Na quinta-feira vai ter o julgamento STJD. A gente vai ficar aqui na expectativa, mas particularmente, meus amigos, eu acho que vai dar em nada. O senhor Otávio Noronha já julgou, inclusive pelo arquivamento da demanda, alegando que o Vasco está reclamando erro de fato, ou seja, está reclamando um erro da arbitragem, enquanto o Vasco reclama que é um erro do direito, ou seja, uma ausência da tecnologia que tinha que estar ali prevista e assim suspendia o jogo. Vamos aguardar. Acredito que tanto tempo depois do término do campeonato, esse vai dar em nada. Mas eu ainda reclamo o seguinte: foi uma falha grosseira da CBF e da empresa do VAR. O Vasco tem que ajuizar uma demanda para reparações cíveis. Din-din, aqui entra um acordo com a CBF, porque com certeza aquela ausência ocasionou uma perda de uma chance para o Vasco de ter analisado um gol irregular, ter invalidado aquele jogo e o jogo ainda continuar 0-0, podendo influenciar diretamente no resultado daquela partida. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, lógico que tem aquele pedido do like no vídeo, mas o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o despacho de ontem do senhor Paulo Roberto Correia, o juiz da 8ª Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, no processo dos Templários, que ele julga. Dentro do despacho dele, eu vou ler aqui uma parte que eu acho que é o que mais interessa para vocês. Reconsidero parcialmente o que restou determinado no comando Index 957, isto porque deverá ser formado o incidente com a petição já mencionada e das razões contidas no decisum, cuja eficácia foi suspensa por força da redecisão, e caminha esse incidente para o desembargador Camilo Rulieri para que possa conhecer. Que incidente é esse? O que esse juiz está falando aí? Que ele gosta do juridiquês, que para trazer para vocês, meus amigos, tem que ir no dicionário jurídico, Vadmec, o caceta A4. O que ele fala é o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele é réu nesse processo dos Templários. Inclusive, o Vasco da Gama é réu em todas. Então, quando falam que o Vasco da Gama está ganhando todas na justiça, pelo contrário, meus amigos, o Vasco perdeu todas na justiça. Aí você faça a sua análise se essas demandas judiciais foram boas para o clube ou não. Inclusive, escreva aqui nos comentários o que você já acha desta delongas jurídicas aí envolvendo o Vasco da Gama. Lembrando, o Vasco perdeu todas. Mas vamos lá. O Clube de Regatas Vasco da Gama, sendo réu nesses processos,
ele alega a suspeição do juiz Paulo Roberto Correia, alegando que basicamente que este juiz ele é sócio proprietário do Vasco, ele votou nas eleições do dia 7 de novembro, aquela presidencial, inclusive há fotos deste juiz junto com o Eurico Miranda, o finado Eurico Miranda, então teria atuado de forma assim, mais veemente na política do Vasco. Aí não traz muitas provas, apenas aquelas mais fotos lá, mas então que qualquer coisa isso tenha quebrado a parcialidade deste juiz para julgar estas demandas envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco não alega se ele vai beneficiar uma parte ou vai se beneficiar outra. Ele fala que a quebra da parcialidade ocorreu, então ele não pode mais julgar demandas envolvendo o Vasco da Gama. Sendo assim, o juiz próprio já determinou que isso não influencia em nada seu julgamento, inclusive já em outras ocasiões já julgou demandas envolvendo o Vasco da Gama. E agora esse incidente está formado e possivelmente quem julgará é o desembargador Camilo Rulieri para falar o seguinte: não, pode prosseguir com esse julgamento, o juiz não é suspeito, ou não, o juiz é suspeito e encaminha-se para uma outra vara julgar. O problema é que se ele fizer isso, possivelmente pode declarar nulas toda e qualquer decisão desse juiz Paulo Roberto, praticamente anulando todo esse processo, voltando para trás, anulando a decisão dos agravos de instrumento. E uma confusão, meu amigo, uma confusão. Se o juiz desembargador, quem cair com essa mão, declarar o juiz Paulo Roberto como suspeito, ele pode simplesmente anular os processos dos templários. Então essa decisão é muito importante nós acompanharmos. Beleza? Eu acho que são esses pontos jurídicos. Com certeza isso vai criar mais comentários aqui embaixo. Eu juro para vocês que eu tendo a responder a todos, ok? Sendo assim, dê seu like nesse vídeo. Vamos para o segundo ponto. Rápido, Alexandre Pássaro. Eu vejo muita gente elogiando o trabalho do senhor Alexandre Pássaro. No Twitter, então, parece que todos os apoiadores da diretoria do Jorge Salgado, do Pássaro, estão comemorando a existência do Pássaro, que ele trabalha fenomenal, que ele é sensacional, que ele é isso. O Alexandre Pássaro, pelo que eu tenho acompanhado, parece ter apenas 30 anos de idade. Isso, para mim, já é uma crítica muito forte para você assumir um cargo de diretor executivo de futebol de um clube como o Vasco da Gama. Não só por causa da grandeza do Vasco da Gama, por envolver 20 milhões de torcedores mais do que o São Paulo, acredito eu, não sei como é que está o Ibope, mas pela complexidade que a gente já vê da política. Então tem que ser um cara cascudo, efetivamente, experiente, um cara que a vida tenha lhe dado experiência, o qual não tem. Porque, inclusive, procurem lá no LinkedIn. Fui no LinkedIn buscar o currículo dele. Ele apresenta o trabalho efetivamente num clube de futebol no São Paulo durante 6 anos e um mês. Inclusive, ele saiu do São Paulo muito desgastado com a torcida. A torcida cobra muito do trabalho do Alexandre Pássaro porque não apresentou nenhum título com o São Paulo, inclusive apresentando contratações que não deram certo. Diego Souza, entre outros, o próprio Daniel Alves. Parece que o São Paulo está adquirindo uma dívida muito grande com o Daniel Alves. Então a torcida do São Paulo não gosta do Alexandre Pássaro, ele vem aqui como um diretor executivo. Na verdade, ao meu ver, ele não veio como diretor. Ele vinha com o gerente, a diretoria estava pensando em contratar alguém mais cascudo, tanto que estavam levantando o nome de Rodrigo Caetano e viram dinheiro, né? Austeridade, não vão contratar ninguém e deixou esse, me desculpa, menino, porque com 30 anos de idade, ser um diretor executivo do Vasco da Gama é um menino sem experiência. Não obstante, falar bem e estar preparado, isso não nego, ele me fala muito bem, vai nas entrevistas muito bem preparado, pelo menos ciente do que está acontecendo, mas isso não lhe dá o conceito de experiência para lidar com uma instituição dessa. E o que mais me deixa muito preocupado também é ele ter atuado como advogado da Trafic Marketing, hoje é a TFM agência do Werley, agência do Marquinhos Gabriel, agência do Wellington Nem, que ele estava querendo trazer como refúgio. Então, outros refúgios ali, do Lucão, se eu não me engano, também. Vai por isso que estou insistindo no Lucão também como titular, será? Então, esse vínculo, não nego, acho que isso não impediria o Vasco de contratar o Alexandre Pássaro ou qualquer outro que tenha tido vínculo, mas a gente tem que ficar muito de olho se não vai ter um privilégio para eles. Inclusive, consta aqui que ele é fundador, que
que ele é advogado, fundador de um escritório de advocacia. Eu só estou olhando o LinkedIn dele, tá? Lá de São Paulo. Mas enfim, o que me incomoda é o seguinte: ele foi contratado no começo do ano. Já estamos indo para 3 meses do trabalho dele. Até agora ele apresentou 3 contratações, 2 refugos, Marquinhos Gabriel e Zeca, e vamos ver durante o campeonato se vai dar certo. O Zeca pode ser um bom lateral, agora Marquinhos Gabriel, ao meu ver, nesses 2 jogos, sim, só nesses 2 jogos, não é aquele jogador que a gente vai esperar que vai dominar o meio de campo, tal como o Benítez era. Não é, ele, me desculpa, não vi. Errou as bolas paradas para qual ele foi contratado. O gol do Vasco contra a Caldense foi um erro de bola parada, que ele chutou errado e por sorte desviou no jogador da Caldense e entrou, então não foi aquela sumidade. O Hernando, jogador razoável, zagueiro, tô até gostando dele, mas ele tá fazendo o papel dele, um zagueirão de segunda divisão. Tá ali na garantia, até agora não falhou, tá, mas não foram grandes contratações. O pessoal ia levantar a hipótese do Benítez, até agora também não vi nada. Teve lá no São Paulo, o Benítez já está no São Paulo, o Benítez já acertou entre São Paulo e o Independiente. Parece que o Benítez vai pagar o Vasco, só que a compensação financeira com o São Paulo ainda não ocorreu. E estava trazendo refúgio também do tal do Paulinho Boia, que foi negado, o Everton, não é Everton Felipe, o Everton lá do São Paulo, que também negou o Vasco da Gama. Olha qual a figura que o Vasco da Gama tá, e olha qual figura, talvez, do Alexandre Pássaro também. As pessoas não estão querendo contratar, vir para o Vasco, mesmo com a credibilidade que o Alexandre Pássaro. Então, meus amigos, aqui eu não vou estender mais, eu só queria dar esse lembrete, porque as pessoas estão falando trabalha passarudo e realmente trabalha. Porque essa história de que está trabalhando em silêncio, para mim é sinônimo de competência, porque silêncio não tá, porque está vazando tudo que é nome aí, e vem, não, o Vasco não contratou o Wellington nem porque vazou. Não contratou o Wellington nem porque teve uma rejeição grande da torcida. Não contratou o Júlio César, goleiro, porque teve uma rejeição grande da torcida. E ainda bem que vazaram esses nomes, senão a torcida ia cair em cima dele. Então, quer dizer, Alexandre Pássaro, menino, ao meu ver, a contratação errada, mas que pode dar certo, óbvio, pode dar certo, mas errada, muito jovem, muito experiente, que ainda tem que mostrar trabalho nesse Vasco, montar logo esta equipe para a segunda divisão, porque o tempo urge e o Vasco tem que contratar praticamente um time inteiro, porque a gente já teve 4 jogos contra times da Série D, da 4ª divisão portuguesa, nem sei se portuguesa está ranqueada para alguma série, Caldense, Série D, Volta Redonda, Série D, e a gente não ganhou. Imagina quando tiver um jogo da Série B, vamos ter domingo agora contra o Botafogo, eu já dou aqui meu palpite que a gente vai perder, mas de Série A, então nem pensar em ganhar. Apequenamento do Vasco da Gama. Esse tal de austeridade, estão pensando em apequenamento. Meus amigos, eu quero saber o que vocês pensam do Alexandre Pássaro. Desde já agradeço aqui neste vídeo, acompanhe aqui o Marca Vasco, dê seu like. Tchau!